edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal, o quê? Pedra da esquina. Agora nós temos aqui os apóstolos, que foram encabeçados por Cristo, e nós temos os profetas, que também estão presentes no Novo Testamento, como se vê no livro de Atos, nas cartas de Paulo, ok? Em especial, Efésios capítulo 4, 11, 12, que fala dos dons ministeriais. O que agora você vai ligar com tudo que nós acabamos de citar? Jesus Cristo está dizendo: eu vivifiquei, eu criei, eu dei uma nova posição para a igreja. E quem está incluso? Os apóstolos e os profetas. Mas esses apóstolos e profetas, eles vão dar prosseguimento àquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou. Então, como é que você pode entender e compreender essa questão da doutrina dos apóstolos, conforme nos fala a palavra de Deus? Quando você lê Mateus 16, 18, Jesus disse assim: sobre esta pedra eu farei o quê? Edificarei a minha igreja. Pedro edificou a igreja? Não no sentido dele criar, ele edificou no sentido de ensinar. Mas ele não criou a igreja, ele não formou a igreja, ele não morreu pela igreja. Tudo se fundamenta em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso que nós estamos colocando isso aqui para que vocês prestem bem atenção. E quando nós atentamos para essa expressão aí, os profetas do Novo Testamento, bem como os apóstolos, eles desenvolveram um ministério, irmãos, ouçam bem, eles desenvolveram um ministério maravilhoso, cada um deles. Mas se nós atentarmos para essa particularidade, esses apóstolos e esses profetas, em especial os apóstolos, eles não tiveram sucessores. Eles foram únicos nessa missão que o Senhor colocou eles. Agora, esses apóstolos, vamos analisar, coloca aí na tela 1 Pedro 2,5, só para a gente fazer essa ligação aqui. Vamos lá. 1 Pedro 2,5, olha o que diz a palavra. Ele diz: vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles foram inclusos nessa edificação espiritual. A pedra real, a pedra angular, você tem duas coisas aí. Volta lá, Jorge, lá para Efésios. Você tem duas coisas aí. Primeiramente, você tem edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está aí no texto. Essa palavra aí, apontando para essa questão do fundamento, tem dois sentidos. Pode ser um assentamento, pode ser um fundamento de uma construção, uma parede. Só que em segundo lugar, observe que lá embaixo você tem a principal pedra da esquina. Ou seja, os apóstolos, eles são instrumentos nessa edificação, mas eles não são o principal. A pedra principal, a pedra modelo, a pedra padrão, quem é? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, ontem a tia Jo falou isso, nós estamos só complementando para que vocês compreendam essa particularidade. Agora, coloque aí 1 Coríntios 3,11, só para vocês terem uma ideia. Olha, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque ninguém, o que acontece? Pode pôr o quê? Outro fundamento. Além do que já está, quem? Pronto. Ou seja, vocês podem observar que os apóstolos não poderiam colocar outra base, outra pedra, porque já estava colocado. E quem era? Jesus Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos, na verdade, era a centralidade de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, de tudo aquilo que ele passou para nós. Esse é o sentido que nós precisamos compreender essa particularidade. Coloca aí o verso 21 desse mesmo capítulo, só para os irmãos observarem um detalhe aí. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo quem realizou por nós na cruz do Calvário
foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, a igreja, ela está edificada no fundamento de Cristo Jesus, e os apóstolos, esses primeiros aí, tiveram o privilégio de começar, de iniciar essa formação da igreja, mas eles não são donos da doutrina, não criaram a doutrina, eles na verdade eram frutos também da doutrina de Cristo Jesus. Quem compreendeu, diga amém. Pronto, vamos lá, eu coloquei aqui alguns questionamentos antes de nós